Olá, é com grande satisfação que damos início à nova temporada do programa Questão Legal. Meu nome é João Salvador, estou iniciando essa jornada também como coordenador do curso de Direito das Faculdades Kennedy Faculdades Promove. E para esse nosso primeiro programa do ano de 2024, eu tenho a satisfação de tratar um tema muito importante com um convidado muito importante. Vamos falar hoje dos desafios da advocacia criminal com o professor Anderson Marques, meu colega de trabalho nas faculdades há tantos anos, acho que já vamos para 17 anos, e é um ícone da advocacia criminal aqui em Belo Horizonte, com grande experiência, inclusive, no Tribunal do Júri. Professor Anderson, seja bem-vindo. Por favor, se apresente a sua caminhada e já emende uma resposta para a pergunta que eu vou te fazer. É difícil ser um advogado criminalista? Primeiramente, professor João, a honra e o prazer é todo meu poder fazer parte desse primeiro programa, ainda mais capitaneado por Vossa Excelência, que, além de um grande amigo, é sim referência na área da educação jurídica. É até complicado ficar falando de Vossa Excelência, né, já que somos amigos, né, companheiros dessa jornada, mas nós não podemos deixar de fazer essa referência. É um prazer poder estar sendo capitaneado pelo grande amigo, pelo grande professor, que é você. Percebemos já, nosso corpo docente, já grandes mudanças, inclusive no núcleo de prática jurídica, e temos certeza, sim, que o grupo sempre estará no topo lá de excelência, ainda mais sendo capitaneado, sendo instruído com Vossa Excelência como nossa âncora lá, né? Então, é um grande orgulho, um grande prazer. Bom, me chamo Anderson Marques, sou mestre, pós-graduado em Ciências Penais, fui por 2 mandatos presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB. Atualmente também ocupo o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em Minas Gerais. Comecei a minha trajetória, assim como qualquer advogado recém-formado, com muito medo, com muita angústia, inseguro. E o que vai ser? Formei, eu me lembro muito bem quando, professor João, aquela emoção, né, que a gente acompanha na colação de grau, que eu virei para o meu professor, falei assim, graças a Deus acabou. Ele, acabou não, acabou de começar. Está começando. Então, e aí eu montei o meu escritório e, por incrível que pareça, com muitos sonhos, expectativas, frustrações, e o telefone começava a tocar. Não era cliente, não, era minha mãe perguntando como é que estava. Então, ou era engano. Mas assim foi, e eu comecei a minha advocacia como dativo. Hoje em dia é um pouco difícil essa situação por conta da Defensoria Pública, mas na minha época, não posso falar muito assim, porque senão pareço um pouco velho, né, professor João? Mas quando eu comecei, a Defensoria Pública não estava tão atuante. Então eu comecei como dativo no Tribunal do Júri, onde eu exercia minha função de estagiário da Defensoria Pública. Então ali eu comecei a minha carreira como advogado. E que não foi fácil, mas graças a Deus, Deus abençoou, colocou o dedinho lá e estamos caminhando. A advocacia criminal, professor João, ela tem vários desafios. Mas todo mundo pensa que a advocacia criminal, o maior desafio é o medo, é a insegurança, é o receio do seu cliente. Não. Nós vamos tratar aqui, inclusive, sobre ética na advocacia. O primordial para você ser um advogado é a ética profissional. Isso em qualquer profissão, não só na advocacia criminal, mas em qualquer profissão precisamos da ética profissional. Sem ela, nós estamos fadados ao fracasso, estamos fadados ao medo, à insegurança, daquilo tudo que a gente vive perante a sociedade, professor João. Meu amigo, professor Anderson, um dos grandes chamativos da advocacia criminal é exatamente o Tribunal do Júri. E eu sei que você é especialista no Tribunal do Júri. Conte pra gente como é que é a rotina
do Tribunal do Júri para advogado criminalista, por favor. Obrigado. Bom, gente, o júri não é para qualquer um. Isso realmente não é. Nós precisamos, primeiro passo para você conseguir advogar no Tribunal do Júri. Você precisa ter domínio sobre o processo. Você precisa conhecer cada vírgula daquele processo. Outra coisa que é bastante importante é um curso de oratória. Vocês, quando começarem a falar, porque a fala, a gente treina na faculdade, é escrita, as provas elas são escritas, de múltipla escolha, até mesmo no concurso público. E o que determina uma prova, por exemplo, de concurso público, um grande medo, um grande receio é justamente a prova oral. Então, ali, quando o advogado ele está perante aqueles 7 jurados, e ele precisa convencer aqueles jurados que a visão da defesa é a visão mais acertada, ele precisa conhecer o processo, do início ao fim, ele precisa entender qual que foi a visão do seu cliente, porque muitas das vezes, professor João, as pessoas pensam que o advogado defende o crime. Ele não defende o crime, ele defende o direito daquela pessoa, mas isso, com certeza, eu tenho certeza que o professor vai fazer uma pergunta atinente a isso, eu vou deixar para essa pergunta, eu tenho certeza que essa pergunta virá. Estou querendo passar o carro na frente dos bois. Saber olhar na pessoa do jurado, porque é um negócio, Como é que você vai no médico e você vai se deitar na mesa de cirurgia daquele médico, sendo que se aquele médico não transmitiu a confiança? Como o jurado ele vai concordar com a sua linha de defesa se você não conseguiu transmitir confiança àquele jurado? É a mesma coisa quando você vai advogar para um juiz de direito, você precisa transmitir confiança tecnicamente daquela sua fala, que você está convicto que o seu cliente não cometeu o crime ou que o seu cliente deve ter uma pena ali reduzida. Então você tem que transmitir confiança, credibilidade. E a credibilidade ela vai vir no primeiro ponto, dominar o processo. A segunda, você tem que ter uma linha de raciocínio condizente. Você não pode ir e voltar e começar a fazer uma bagunça, porque a cabeça do jurado, o jurado ali, muitas das vezes, ele não entende do direito. Ele entende de que quem cala consente. Aquela pessoa não quis falar perante, o acusado ele não quis prestar o seu interrogatório, falar no seu interrogatório. E ele não entende que o interrogatório é um meio de defesa do seu cliente. O cliente ele tem direito ao silêncio total, ao silêncio parcial. O que seria o silêncio parcial, professor João? O silêncio parcial, ele responder algumas perguntas. Pode ser perguntas somente da defesa, pode ser perguntas somente do juiz, pode ser perguntas do promotor, mas ele falar essa em específico eu não quero responder. O jurado muitas vezes ele não entende isso, ele entende aquela ditado popular, quem cala, consente. Mas o direito não funciona dessa forma. Então você, ao exercer ali o direito ao silêncio com o seu cliente, você precisa explicar isso aos jurados, porque na cabeça deles é quem cala consente. E a magia do Tribunal do Júri é você fazer com que o jurado ele permaneça no local do acusado. O que passou na cabeça do seu cliente? Ele estava lá? Ele cometeu aquele crime? O que passou na cabeça do seu cliente? É normal a pessoa ter essa reação quando houve o atrito ali? Então, tudo isso você vai conseguir transmitir para os jurados aquela visão do fato em si. Então, cada caso é um caso. A gente não pode pegar um exemplo aqui de todos os casos e resumir aqui falando para vocês em relação a essa conduta. Não. Mas dominar o processo, dominar a fala, se antecipar, porque como é que eu faço lá no escritório? Eu pego o processo e leio 3 vezes. A primeira vez para entender o caso.
A segunda vez, eu tenho que pegar todas as ideias e trabalhar como se fosse um assistente da acusação. Então eu vou tentar produzir provas contra aquele meu cliente. E a terceira vez, eu leio o processo buscando elementos de provas que vão defender o meu cliente e vão ser benéficos ao meu cliente de todas aquelas acusações produzidas. E aí você consegue antecipar a acusação. Ah, mas quem não for do meio jurídico fala assim, ah lá, tá vendo? Advogado tá fazendo para poder defender o crime, tá fazendo para poder defender a pessoa. Não, o advogado tá para poder defender todos os direitos e garantias inerentes a todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam, entendeu? Então, a defesa, ela é uma arte. Eu costumo brincar, professor João, até inclusive em sala de aula, acusar é muito fácil. É muito fácil apontar o dedo, foi aquela pessoa. Mas defender a um cidadão contra o Estado totalmente poderoso, porque o Estado ele é poderoso. E a advocacia é a última trincheira, é a última barreira entre o Estado todo-poderoso e aquela pessoa que está sendo acusada daquele crime. Então, só para deixar bem claro, o advogado ele não defende o crime, ele não defende qualquer ato ilícito, ele defende os direitos e as garantias inerentes a todas as pessoas, independentemente de quem ela seja. E eu brinco isso em sala de aula porque é muito engraçado, professor João, porque direito penal é aquela coisa, uns amam e outros odeiam. E odeiam com essa percepção. Olha, o advogado ele defende o crime. E aí as pessoas acabam confundindo o advogado com a infração do seu cliente, né? Nem contra o criminoso, porque falar que a pessoa é criminosa é complicado, mas contra aquela ação, aquela conduta daquele seu cliente. E aí eu fiz uma pergunta em sala de aula até esses dias, no começo do semestre. Falei assim, imagine só que em vez de vocês estarem todos numa sala do curso de Direito, vocês já estejam formados em medicina. Todos vocês médicos. Aí o pessoal conseguiu compreender. Me fala assim, fechem os olhinhos, imaginem vocês num plantão de madrugada, num plantão totalmente caótico. Chega lá uma pessoa baleada, mas essa pessoa foi baleada porque teve uma perseguição, a polícia conseguiu interceptar o cativeiro em que essa pessoa ela estava mantendo crianças em cativeiro, onde ela violentou por várias vezes essas crianças. Então a polícia, na troca de tiro de uma forma legítima, pegou essa pessoa e levou ao hospital. Bom, você ali sabe, em tese, de que essa pessoa cometeu vários ilícitos, os mais repugnantes que existem, que são os crimes sexuais, e principalmente contra menores. E você, como médico, você tem ali a responsabilidade, a ética, de fazer um bom atendimento médico daquela pessoa. E eu perguntei para os alunos se eles iriam fazer a cirurgia, iriam tentar, salvar aquela pessoa para que ela não viesse a óbito, se eles iriam cruzar os braços e iriam deixar aquela pessoa morrer, ou iriam fazer uma cirurgia mais ou menos, para falar assim, não fiz, e com a certeza de que aquela pessoa viria a óbito. Todos responderam que iriam fazer a cirurgia, por mais que eles já estavam inicialmente predispostos a não falar que iriam se enveredar para a área criminal. Todos falaram que iriam fazer a cirurgia e iriam tentar salvar a vida daquela pessoa. E aí eu perguntei, e qual a diferença do advogado? Qual seria essa diferença? Por que esse ranço com a advocacia criminal, sendo que se aquela pessoa médica, ela iria salvar a vida é a coisa mais importante que nós temos na nossa sociedade, é a vida. Não é a liberdade, não é a integridade física, é a vida.
aquelas pessoas, todos aqueles estudantes de direito, todos iriam fazer a cirurgia para poder salvar a vida daquela pessoa. Mas quando se fala que um advogado está defendendo aquela pessoa que, em tese, por que eu falo em tese, professor João? Porque a nossa Constituição é bem clara. Eu só posso considerar aquela pessoa culpada após o trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória. Então, se eu só posso falar que aquela pessoa é considerada culpada após o trânsito em julgado, no momento daquela conduta ali, desse caso específico, desse exemplo, aquela pessoa, ela é considerada, por nossa lei maior, inocente ainda. Então, se o médico vai salvar a vida daquela pessoa, por que não um advogado pode atuar na defesa processual dos direitos e garantias processuais, constitucionais garantidos a todas as pessoas? E aí eu comecei a abrir a cabecinha daqueles jovens, promissores, futuros advogados, promotores, juízes, delegados, defensores públicos, de que o direito é uma forma e a única forma de se chegar à justiça. Porque se aquela pessoa não tiver uma defesa ética, não tiver uma defesa justa, uma defesa plena, aquele processo ele vai ser considerado nulo porque aquela pessoa não teve a defesa. E se aquela pessoa não teve defesa e aquele processo foi considerado nulo, podemos falar em justiça? Chegar à justiça? Não. A justiça ela só chega quando as prerrogativas, as garantias, os direitos daquela pessoa ali, eles estão sendo respeitados. E aí sim, o Poder Judiciário, detentor de todos os deveres, vai aplicar ali a justiça. E aí nós vamos fazer a justiça. A sociedade, ela tem que ser justa. A sociedade, ela não pode ser vingativa. E aí nós temos que separar por completo, professor João. Uma coisa é a justiça, a outra coisa é a vingança. A vingança não se mistura com a justiça. Acho até, professor Anderson, que você está demonstrando a diferença que há entre o direito e o senso comum. O senso comum das pessoas normais, em geral, aquelas que não têm acesso à informação jurídica, elas criam um senso de justiça e de ética baseado naquelas lacunas preenchidas pelo senso comum quando há falta da informação jurídica necessária. Como você disse, o advogado criminalista defende o direito ao processo devido e não um crime, não um acusado. E é por isso que, na história, grandes réus, muitos deles confessos ou de fácil verificação, que são autores reais de crimes, como os Nardoni, como Suzane von Richthofen, como o próprio Guilherme de Pádua, que teve recentemente aí um documentário da HBO transmitido com um sucesso muito grande, trazendo lá, inclusive, muitos flashes da atuação do advogado que defendeu Guilherme de Pádua e a sua esposa naquela época. Exatamente isso, a diferença entre senso comum e direito, e por isso é tão importante a figura do advogado criminalista num processo legal. Até mesmo para poder garantir uma pena justa. Exato. Nós precisamos do advogado criminal. Sem a defesa, não há justiça. E sem justiça, nós vamos voltar ao caos, à barbárie. E professor Anderson, quais são os desafios que o advogado criminalista ele passa na atuação dele? Eu imagino que um dos grandes desafios é com relação às prerrogativas enquanto advogado, né? Sim, professor João. O que seriam prerrogativas? O Estatuto do AB ele fala prerrogativas do advogado. Mas essa prerrogativa ela não é do advogado, ela é do cidadão que está defendendo, que está sendo defendido por aquele advogado. A partir do momento que a prerrogativa ela é violada, os direitos daquela pessoa são violados. O professor João, eu me lembro muito bem que um caso até de grande repercussão, helicópteros rondando, várias viaturas cumprindo mandado de busca e apreensão, mandados de prisão. E eu estava defendendo essa operação, três pessoas. E duas dessas pessoas
conseguiram se chegar à prisão dessas pessoas nesse mandado de prisão. Pois bem, fui até a delegacia, apresentei procuração para eles, eles assinaram a procuração, eu fui até o fórum para poder ter acesso àquele processo. Eu tive um desprazer de ser atendido e ser informado que eu não teria acesso àquele processo. Que eu só teria acesso 24 horas depois, 48 horas depois de fazer o requerimento. Isso, recente. Imagine só, você com uma pessoa investigada, sem saber se você cometeu crime ou não, nós precisamos ter o processo, produção de provas ainda processual, para poder aferir se você cometeu aquele crime ou não, mas com mandado de prisão, você preso, e o seu advogado simplesmente fala para você, olha, por que eu fui preso, doutor? Não sei. Mas você liga a TV lá, tá lá transmitindo. E helicópteros e delegado dando entrevista. Mas por que eu estou preso? Não sei. Eu não tive acesso à decisão. Eu tive que chamar a prerrogativa da OAB para que a prerrogativa da OAB me acompanhasse para que eu pudesse ter acesso àquela decisão. Eu não sabia, porque eu sabia que meu cliente estava preso. Meu cliente sabia que ele estava preso. A família dele sabia que ele estava preso. Mas o motivo, o que levou à prisão, quais foram os argumentos, os fundamentos utilizados, ninguém sabia. E aí se torna difícil essa violação à prerrogativa. O que era utilizado até mesmo como artifício era a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, que determinava ali o abandono. E isso, vários advogados tiveram ali multas nos processos. Como assim, Anderson? Multa? O juiz aplicando a multa ao advogado. E isso, em 12 de dezembro de 2023, foi sancionado e que modificou com muita luta, né, e da OAB, muita luta do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que é advogado criminal, houve uma mudança legislativa do Código de Processo Penal para poder estipar essa multa. Quem tem competência para poder verificar se o advogado teve uma falta ética disciplinar é o Tribunal de Ética da própria OAB. Não cabe ao magistrado ali aplicar a multa. Então, isso acontecia muitas vezes quando, por exemplo, no Tribunal do Júri, o juiz está impedindo o advogado de exercer a plenitude de defesa. O juiz está impedindo o advogado de fazer perguntas às testemunhas. Como o advogado ele vai continuar ali no Tribunal do Júri, em plenário de júri? Como é que ele consegue exercer ali o direito de defesa do seu cliente? Ele não consegue. Então, muitas das vezes, os advogados eram obrigados por eles mesmos. Olha, eu não estou conseguindo fazer aqui meu trabalho, eu vou abandonar o plenário. Olha, se você abandonar o plenário, nós vamos aplicar uma multa. E aí, o advogado ele tinha que recorrer aos tribunais para poder ver aquela multa sendo revogada. Então, era uma forma de impor ali o advogado, de permanecer ali naquele ato jurisdicional, impondo a ele com o receio do advogado ter que pagar uma multa. E não eram multas leves, né? Eu já vi aplicando multa aí de 100 salários mínimos ao advogado. Abusivo. Então, isso graças ao trabalho da OAB, graças ao trabalho mais uma vez aqui, deixar aqui registrado, excelente trabalho do nosso senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e isso aí foi revogado. Então, a defesa, ela fica... Anderson, mas se o advogado estiver agindo de má fé, ele vai ser punido pelo tribunal. Ele, inclusive, pode ter a sua OAB cassada e nunca mais poder exercer a sua advocacia. Então, não é deixar o advogado fazer o que quiser. O advogado ele não pode fazer o que quiser, mas ele pode fazer o que ele quiser
nos limites legais e impor ao advogado o não abandono de uma causa sem fundamento, com medo daquele advogado vir a responder com o seu patrimônio uma multa, então isso agora torna a advocacia mais leve, torna esse fardo um pouco mais leve. Quando eu falo fardo, porque é uma responsabilidade muito grande, professor João, defender qualquer pessoa em qualquer área do direito. Mas, puxando sardinha para o meu lado, claro, ainda mais na área criminal, porque nós estamos falando aqui, principalmente no Tribunal do Júri, de uma pena que pode chegar a 30 anos de reclusão. Então, ou até mais, a depender da situação hipotética, se houver vários ali crimes praticados. Então, é uma responsabilidade muito grande. O advogado ele tem o dever e a obrigação, assim quando o cliente o confiou para exercer a defesa dele, de fazer o melhor, o possível e o impossível para garantir, que fique bem claro, não é defendendo o crime, mas garantir que todos os direitos e garantias, sejam elas processuais, sejam elas constitucionais, àquele seu cliente, aquela pessoa que confiou a ele a sua defesa, a sua liberdade. Professor Anderson, você acha que há algo que a faculdade não ensina, mas que deveria ser ensinado? Com certeza. E é o empreendedorismo. A advocacia hoje, ela é um negócio. É um negócio, e hoje nós estamos vendo aí esses escritórios utilizando o marketing digital. Eu falo, eu sou da era dos dinossauros, viu, professor João? Eu tenho que aprender muito com relação... Era outra época nossa, quando a gente iniciou, né? A turma hoje tem muito mais acesso a ferramentas que a gente não tinha. Não, eu tenho, mas Instagram eu sou completamente perdido, eu tenho que pedir ajuda. Inclusive para você, os professores. Eu preciso pedir ajuda. E o marketing digital, aquela questão, porque hoje a advocacia, aliás, como sempre, só que hoje ainda mais, justamente pelo mercado estar tão competitivo. O advogado ele precisa empreender na advocacia. Ele precisa não só vender os seus serviços jurídicos, mas ele precisa ter o pós-venda. É engraçado quando... é uma situação totalmente diferente. Eu comprei um apartamento recente agora, e a pessoa que me vendeu o apartamento, e aí, como é que está o apartamento? Pago, certinho? Como é que está o apartamento? Tá tudo certinho? Você fala assim, poxa, que legal essa situação. Então, se o advogado, olha cliente, se tem as reuniões mensais para poder falar sobre o processo ou quando tem cada movimentação, olha, o seu processo teve uma movimentação assim sensata. Fica tranquilo. Se quiser marcar uma reunião comigo, eu vou te passar mais informações, mas seu processo está sendo sensado. Aquele feedback, aquela sensação. E olha, você como advogado, pegar a data de nascimento do seu cliente. Olha, registro aqui, manda o WhatsApp. Registro aqui que hoje é seu aniversário, meus parabéns, felicidades. Se precisar de qualquer coisa, conte com a nossa assessoria. Estamos aqui muito felizes e honrosos em poder patrocinar a sua defesa. É o empreendedorismo. Você precisa não só conquistar aquele cliente, você precisa manter aquele cliente. Então, o que falta hoje nas faculdades de Direito é justamente ensinar os limites éticos do marketing digital. Ensinar esse empreendedorismo. Ensinar como você, além de como você vai conquistar o seu cliente, como você vai manter o seu cliente. E isso a faculdade não ensina. Ela ensina a questão técnica jurídica, mas o que você vai fazer depois, aí fica por conta de cada um. Então, para quem está vindo hoje nessa nova era, se torna mais fácil a questão do marketing digital, mas a questão do empreendedorismo, as questões das finanças, todas essas questões é necessário que as faculdades implementem isso
Porque para quem vai exercer a advocacia, isso talvez seria com uma matéria optativa, né? Porque nem todos querem a advocacia. Eu pergunto para os meus alunos em sala de aula, quando é o primeiro contato com eles, o que vocês estão querendo aqui? O que vocês querem aqui? E a grande maioria, eu quero concurso público. Ou quem já é concursado, não, eu quero uma promoção, um aumento de salário. São poucos que a gente vê que querem advocacia, mas inevitavelmente, essas pessoas, esses alunos, quando saem da faculdade, o primeiro local que eles vão é para a advocacia. O primeiro contato com eles é a advocacia, até porque grandes concursos precisam do estágio, não é verdade? Precisa dessa comprovação de que ele trabalhou como advogado, exercendo a advocacia, esse contato com os processos. Então, o primeiro contato dessa pessoa ao formar-se será inevitavelmente com a advocacia e a gente precisa auxiliar, nós da educação precisamos auxiliar esses alunos no pós-faculdade, né? No egresso da faculdade. A gente precisa sim ter como uma matéria optativa, eu acho sim de extrema importância, de extrema valia. Isso é muito importante, inclusive porque a gente vê, né, professor Anderson, muitos advogados se valendo do marketing ganancioso, fazendo ali demonstrações de luxo, que muitas das vezes não condizem com a realidade, e isso vai causando um impacto no aluno que acha que é tão fácil assim ser um advogado, sobretudo um advogado criminalista. Professor, antes a gente já vai chegar ao final, mas antes da gente encerrar, eu quero sua mensagem final e, inclusive, diga quais são suas redes sociais também para ser seguidas. Obrigado, agradeço, professor João, o convite. Mais uma vez, fico muito honrado em poder fazer parte desse primeiro programa dessa nova temporada. É um motivo de muito orgulho. Eu estou no grupo desde 2016. Foi a casa que me acolheu. Eu sempre tive um sonho, eu sempre falo para os alunos, eu sempre me dedico ao máximo em sala de aula. Por quê? Porque quando você chega a realizar o seu sonho, você não pode parar. Meu sonho sempre foi ser advogado criminal e professor universitário. Eu já dei aula em outros cursinhos preparatórios para o concurso público, mas a minha grande paixão na docência é efetivamente a graduação. E eu falo com os meus alunos, eu estou ali para poder ajudar a realizar cada um deles, a realizar o sonho deles. Porque eles, sentados ali naquelas cadeirinhas, em sala de aula, eles estão realizando o meu sonho, que é poder estar diariamente na frente de um quadro branco, levando sonhos, fazendo com que aquele quadro branco ele fique colorido de imagens, de sonhos, perspectivas, mas as perspectivas sempre com muita ética. Então, se você tem um sonho, não importa o que você vai ter que fazer para poder chegar nesse sonho. Primeiramente, Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, não desista. Não desista. Por mais difícil que esteja, sua hora vai chegar. E ela vai chegar. E quando chegar, vai parecer aquela... Eu gosto muito de filme. Vai parecer aquela cena aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Quando ele sai lá, que ele é contratado, ele sai com aquela felicidade. E isso acontece muitas vezes quando você está na faculdade, lecionando e vê o aluno formando, o aluno trabalhando, o aluno realizando o sonho deles. Quando advogado, você vê o seu cliente que é inocente, que foi indevidamente acusado, sendo absolvido, ou que você consiga a pena justa àquela pessoa que efetivamente cometeu aquele ilícito. É uma sensação indescritível. É uma sensação indescritível. Então, não desista. Independentemente se for da área jurídica, não desista dos seus sonhos. Persista, lute, acreditando sempre em Deus e tendo ética como o principal objetivo ali, que você com certeza irá realizar seus sonhos. E quem quiser, eu estou tentando, professor João,
gravar mais vídeos lá para o Instagram. A vida de advogado e professor é bem corrida, mas quem quiser é @professor_Anderson_Marques. Vai ser muito bem-vindo lá. E aí, quem tiver alguma dica também para poder me instruir a mexer naquela ferramenta digital lá, eu já agradeço de antemão. Muitíssimo obrigado. Professor Anderson, muito obrigado. É uma honra tê-lo como companheiro de trabalho, mas uma honra muito maior ainda tê-lo como um amigo e como um irmão. É muito gratificante que esse primeiro programa de 2024 tenha sido com você. A você que está nos assistindo, muito obrigado. Continue assistindo nossos programas. Siga o programa nas redes sociais. Siga a TV Promove, siga a Faculdade Kennedy, siga a Faculdade Promove. Assista lá a TV Promove no canal 12 da NET. Vejo vocês aí no próximo programa. Muito obrigado.